coisa que eu percebo que muda, isso em todo o negócio, né? Quando a gente atravessa o abismo ali de vender só dentro do nosso networking, dentro das indicações, e a gente começa a ter uma infusão de novos negócios chegando. Quando eu falo infusão, estou falando milhares chegando, né? Pode ser um por mês, pode ser 100 por mês, depende do tipo de negócio. Muda a característica, porque no começo, por exemplo, quando eu vendia, vou dar como exemplo para mudar um pouco da Hamper, quando eu tinha uma agência. Quando um cliente meu me indicava para um amigo dele, eu pegava meu carro, eu ia até o amigo dele, eu sabia que 80% da venda estava fechada, porque aquele cliente que me indicou me emprestou a credibilidade dele, eu fui lá basicamente apertar a mão, entender a demanda e voltar com o contrato assinado para dentro de casa. Quando você faz uma prospecção ativa, não vai ser de um primeiro e-mail, de uma primeira abordagem que nasce uma venda e um contrato realizado. Isso vai passar por um período de gestação que, para nós que somos familiarizados com o tema vendas, por ser da nossa origem, é o estágio de Customer Relationship Management, é o CRM ali, né, onde aquele lead gerado ele vai percorrer algumas etapas onde ele vai maturar e ele vai fechar um negócio sim ou não. Ele pode não fechar, ele pode não fechar agora e fechar daqui 6 meses. E aqui a gente está falando que a gente tem que adicionar não apenas processos para abordar e trazer novos, mas para conduzir esses novos ao fechamento, a saber como lidar com aqueles que não fecharam agora, mas podem vir a fechar daqui a um tempo. Queria falar um pouco de processo, como que um escritório ele vai sair daquele processo aonde o sócio era acostumado a ir almoçar com uma indicação, ele fazer as anotações dele no diário dele, não precisava de muito processo, muita ferramenta para fazer, para ir agora para um modelo que minimamente presume algumas etapas a mais, presume um volume um pouco adicional. Como que ele faz isso sem se perder? Quando a gente fala de CRM, foi legal, interessante você tocar nisso, porque as pessoas elas falam de CRM, elas lembram de um funil de vendas e uma ferramenta e vai imaginando o lead passando. Mas é muito mais do que isso, né? É você tentar fazer um alinhamento do momento de venda da empresa e o momento de compra do cliente. Porque não adianta você prospectar um cliente que já tomou a decisão e já contratou um escritório de advocacia, e o inverso é verdadeiro também. Não adianta o escritório querer fechar com um cliente que nem a dor tem. Então, existe aí um alinhamento entre a jornada de compra e a jornada de venda do escritório. E aí, fazendo esse alinhamento, aí a gente entra no ferramental, aí a gente entra no pipeline de vendas que a gente fala, né? Que você vai ter os escritórios que você está fazendo a primeira abordagem agora, você vai ter o escritório que já está numa negociação, e aí você vai ter que entender um pouquinho de ciclo médio de venda, porque a maioria, eu entro no escritório e o escritório fala para mim, pô, Fernando, mas você está um mês que a gente desenvolveu o trabalho e a gente não fechou nenhum contrato. Tá, aí eu falo para eles, tá, qual que é o ciclo médio de vendas? Qual foi o último contrato que você fechou nos últimos 2 anos? Ah, eu fechei 3 contratos. Quanto tempo levou para você fechar esses contratos? Ah, demorou 8 meses a um ano. A gente não vai antecipar o ciclo de venda, né? Mas a gente vai criar uma metodologia onde você, através do tempo, daqui um ano, você vai ter clientes que estão para fechar, clientes que vão estar em negociação, clientes que vão estar ainda no topo de funil ali, que é onde você está mapeando a necessidade, você ainda está namorando com o cliente. Então, o pipeline de vendas, o CRM, quando a gente fala de ferramenta, de processo, é para você conseguir mapear isso. E aí você vai bater o olho no teu processo e você vai entender que leads estão para fechar negócio já com o escritório e que leads que você ainda está tendo a primeira conversa, né? E quando você estabelece esse processo de vendas, esse pipeline, e aí o CRM, na palavra de ferramental mesmo, é o que ele vai te ajudar. E aí você vai dividir o processo de vendas de acordo com essa ferramenta que é o CRM. Mas o CRM lato sensu que a gente fala, ele está muito mais no alinhamento entre jornada de compra
do cliente, tomada de decisão do cliente, e jornada de venda do escritório. E a prospecção em si, quando a gente fala de uma busca ativa, ela às vezes, e as pessoas elas estão começando a entender isso, principalmente escritórios de advocacia, que é você despertar uma necessidade que ainda está inconsciente no cliente. E quando você consegue fazer isso, você leva uma vantagem competitiva enorme, porque você que vai estar trazendo essa dispersão e pela primeira vez para o cliente. Quando o cliente ele acorda para isso, a primeira pessoa, o primeiro escritório que vai lembrar é você que despertou essa necessidade nele. Então, a prospecção em si, a busca ativa de cliente, ela também está muito atrelada à ativação de necessidade que o cliente tem, mas ele nem sabe que tem ainda.